Programa Caminho da Universidade traz para a entrevista professor Dr. Atílio Augustinho Matoso. Nós vamos falar sobre o ser e também sobre a palavra mágica educação, essa que transforma a sociedade. Meu caro professor Dr. Atílio, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Obrigado, Sr. Luísio. Olá, telespectadores, é um prazer estar aqui na TV 1000, fazendo um programa ao lado de uma pessoa tão nobre como o nosso professor Luiz Witschuk. Muito obrigado pelas palavras, bondades. E procura estar caminhando no rumo certo, que nós, educadores, meu caro professor doutor Atílio, sempre somos referência, um modelo, e a gente tem que ser uma boa referência, tem que ser um bom exemplo. E eu tenho certeza que eu estou diante de alguém que vai inspirar muitas pessoas, já inspirou, para tomar o caminho realmente da luz, o caminho do conhecimento, o caminho das profundas elucubrações científicas. Mas antes de nós iniciarmos, vamos conhecer um pouquinho esta personalidade. Quem é Atílio Augustinho Matoso, onde nasceu, pais, falar um pouquinho da trajetória, porque eu tenho certeza, o telespectador vai dizer, poxa vida, dá a impressão que as pessoas estão prontas e acabadas. A gente, por muitas vezes, não imagina todo um processo para estar no patamar que tantos profissionais estão. Por gentileza. Bom, Sr. Luiz, eu sou porto-vitoriense. Nasci no interior de Porto Vitória, numa localidade chamada Cascata, lá nos idos de 1982. Família pobre, pai caminhoneiro, o pai trabalhava na empresa Bétega, na época, caminhoneiro da empresa Bétega. O avô paterno também era trabalhador dessa empresa. Morei lá até meus 6 anos de idade, quando a gente vem para Nova Vitória, estabelece a residência em Nova Vitória. A família é extremamente pobre, e o pai caminhoneiro girava o país inteiro, uma vez, 2 por mês ele estava em casa, e quem cuidava das pontas era a mãe. Sou o terceiro filho, de 3 filhos, minha irmã mais velha, 14 anos de diferença, meu irmão, o do meio, 7 anos, e eu, sou o mais novo, e por isso que... Protegido? Protegido por então, Naquela proteção interessante, a proteção da mãe era ao contrário, era uma proteção de que ela... A minha irmã mais velha, ao chegar aos seus 14, 15 anos, teve que sair para trabalhar, ajudar no sustento da família, e logo constituiu sua família e foi embora. O irmão do meio, quando chegou nos seus 14, 15 anos, sai também trabalhar, constitui família cedo, quando ele entra no quartel, e aí fica eu e minha mãe em casa, E ali que entra então essa relação com a educação. Mãe leitora, assídua, lia os gibis Texas, na verdade, os gibis Tex, os romances Júlia, Sabrina, mas na época, para mim, aquilo era livro, E ela lia, às vezes lia em voz alta, fazia algumas relações com os textos, todo final de tarde ela sentava para ler o livrinho dela, e eu acompanhava, porque era somente nós dois em casa naquela época, E aí nós fomos crescendo. Até então, a minha irmã tendo um filho, o filho dela passa a residir com a minha mãe, comigo, e aí o pai se aposenta, então a família se retorna nesse processo todo. Mas a educação sempre foi a minha prioridade por causa da minha mãe. Então aí nós temos essa relação. A gente vem do interior de Bituruna, que é o interior entre Bituruna e Porto Vitória, e vem residir em União da Vitória. Você veio com que idade para a União da Vitória? Entre 5 e 6 anos ali, quase já entrando na escola. Então, quando chego na União da Vitória, já vou para a escola, o colégio que eu estudei em frente de casa, o Colégio Pérez Tamachuk. Então, eu gostaria de saber exatamente da tua formação. Quem vê o professor Atílio, um doutor, enfim, muito bem estabelecido como um educador aqui na região, com essa função importante aqui junto ao Uniguaçu, o senhor é coordenador acadêmico, a gente não imagina um processo. Será que ele estudou nas melhores escolas particulares do Brasil? A sua formação é de escola pública, professor? Nos fala exatamente daquele momento, antigo primário, ginásio, e daí o segundo ensino médio, que nós chamávamos na época. Nos conta um pouquinho da formação para satisfazer os telespectadores e perceber da sua
caminhada. O senhor não recebeu nada pronto e acabado, pelo jeito. Não, muito pelo contrário, né? Eu sou filho da escola pública, né? Estudei desde o primário, antigo primário, né? Terminei o primário, o ensino médio, né, o ginásio no Colégio Pedro Stamachuc, ali no bairro Cristo Rei. Fiz faculdade na instituição pública, né? Justamente por ter essa tendência a ser professor. A escolha do curso, né, ela se deu de uma forma um tanto pouco estranha, porque no começo eu sempre quis fazer direito. Mas na época, família pobre, sem condições, não tinha direito aqui na Vitória, né? E por não ter direito dificultava muito, né? A Uniguaçu não existia, a UNIC não estava aqui também, ou seja, essas instituições que forneceram o curso de direito posteriormente não existiam, eu tinha que fazer em Curitiba, Ponta Grossa, ou seja, era muito difícil. Então se deu aí a escolha pela instituição pública, né? No caso a FAF na época, né? Só que eu queria fazer história. Cheguei para preencher a ficha, alguma coisa me atinou. Entrou na minha área? Eu sempre gostei de história. Nós teríamos um excelente professor de história, com certeza. Obrigado. Sempre gostei de história, mas até mesmo por influências de professores de história, né? E aí eu cito o professor José Jaquil, por exemplo, que foi meu professor no Pedro Stamachuc, né? Entre tantos outros professores, o professor Elenir, né? Foi minha professora de história. Então esses dois professores me motivaram a fazer história, mas na verdade quando cheguei lá, preenchi a ficha para letras espanhol, né, passei no vestibular e segui aí o rumo. Né? Mas o que houve? Na hora, essa mudança de história para a questão de letras, o português e espanhol. Olha, eu quero aproveitar esse momento aqui. Eu tenho um caso de um ex-aluno, hoje ele está com um pós-doutorado, que deve ser teu colega, também conhece muito bem, o doutor Hilton Martins, professor de História. E ele me contou na minha entrevista aqui na TV 1000, exatamente ocorreu a mesma coisa que com o senhor. Ele ia fazer matemática e de repente ele preencheu a ficha História. Você vê, que coincidência. Inclusive, tive o prazer de trabalhar com o Hilton na FAF na época, né? Com o professor também, e ele é meu contemporâneo, ele é um pouco mais velho na época, mas a família dele residia no mesmo bairro que eu. Eles eram vizinhos? Sim, vizinhos. E o Hilton teve a mesma trajetória, né? Ele também vem de escola pública, estudou na mesma escola. Aliás, o Pedro Stamachuc é uma escola que traz muitos professores, muitas pessoas, muitas personalidades hoje no cenário não vitoriense, se formou no Pedro Stamachuc. Né? É uma história interessante, porque hoje nós temos docentes aqui na Uniguaçu que foram alunos do Pedro Stamachuc que fizeram direito aqui. E hoje são nossos docentes aqui, viveram na mesma realidade. E aí, na hora, na verdade, nem me atinei no processo, passei para letras, porque eu tenho uma relação bacana com a escrita. Sempre fui presidente de Grêmio Estudantil e gostava de fazer o jornal. Né, o jornal do Grêmio Estudantil, e a escrita sempre foi próxima, a história, sempre gostei muito de história, então eu tinha muita facilidade com a história. Mas na hora de escrever eu precisava ser um pouco melhor. Então eu fui fazer uma dificuldade. Matemática nem me passou pela cabeça, só para ter uma ideia. Exatas? Exatas não. Então aí, né, fui fazer, né, o curso de letras, me formei em letras. Me formando em letras, já fiz a especialização, logo já entrei no mestrado e depois na sequência o doutorado, todo na sequência, né, sempre em instituições públicas. E aí eu chamo a atenção para isso porque hoje, né, as instituições públicas, quando se fala em pós-graduação, elas têm não só deixado a desejar, mas elas não têm tanta procura como tinha antes. Quando fui fazer a prova do mestrado, era 225 candidatos para 20 vagas. Super disputado. Né? Super disputado, super disputado. E na Federal do Paraná, que é uma universidade conceituadíssima, né? Na área de letras, então, né, grandes nomes das letras vieram dali, né? Mas assim, né, foram dias e dias. Então, eu quero voltar um pouquinho, professor, porque o senhor falou no antigo primário, no ginásio, o ensino médio. Lógico, a conversa está super interessante. O senhor fez aonde no ensino médio? Porque até que eu tenho conhecimento, acho que naquela época, não sei se o senhor vai me dizer sim ou não, era até a 8ª série no Pedro Stamachuc? O senhor fez aonde no ensino médio? No Pedro Stamachuc. Então, não, quero entender. Idos de 1998, professor. Então, lá, vejam só, na direção na época estava a professora Lindamir Varela e a professora Elenir, né? E aí nós não tínhamos realmente o ensino médio. Você tinha algumas opções, né? A mais próxima, para quem morava no bairro Cristo Rei, era atravessar a ponte ali e estudar no Túlio de França.
Mas a nossa relação com o colégio, né, com o Pedro Stamachuca, era muito bacana. E aí nós reunimos lá, né, movimentamos a turma. Né, naquela época, muitos queriam sair, porque o aluno né, quando se transforma num jovem e quer alçar voos, ele prefere vir para o centro. Esse êxodo, se sai do bairro e vem para o centro. Isso virou nos anos 2000, isso se transformou num grande caos na educação, na verdade. Porque das escolas de bairro começam a perder a sua identidade. E naquela época nós estávamos preocupados com isso. Movimentamos, fomos ao núcleo de educação, fizemos reunião com os pais. O senhor e seus colegas idealizaram a possibilidade do ensino médio na época, no segundo grau hoje, lá no próprio Pedro. Nós precisávamos pelo menos de 25 alunos. Fizemos o início do ensino médio de primeira série com 39 alunos. Nós saímos das casas perguntando quem teria interesse, inclusive alunos que já estavam matriculados no Túlio de Freitas pediram transferência para o Pedro Stamachuca, né? E isso, né, tendo o ensino médio matutino, né? Matutino. O noturno veio posteriormente, já veio para agregar e assim foi. Isso em 1998, né? Muito bem. Meu caro professor doutor Atílio, nós temos que encerrar o primeiro bloco. Temos muitas coisas a lhe perguntar e já vou questioná-lo em relação, uma vez formado na FAF, né? Aí o curso Letras de Português e Espanhol, eu quero saber da sua caminhada. Com certeza é bem tradicional. Eu vou dar aula no ensino fundamental, vou para o ensino médio e vou para o ensino superior. Mas isso vai explicar aos nossos telespectadores no segundo bloco. Tudo bem? Ok? Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o professor doutor Atílio Augustinho Matoso. Ele que é o coordenador acadêmico da Uniguaçu. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o professor, o doutor Atílio Augustinho Matoso. Ele que é o coordenador acadêmico aqui da Uniguaçu de União Vitória. Meu caro professor doutor Atílio, nós temos que ser rapidinho, porque o senhor está transbordando conteúdo, transbordando experiência, vivência, como disse, é um bom exemplo para a juventude. E eu lhe questionei em relação já para o segundo bloco, falar da sua vivência, do seu palmilhar junto às escolas e junto ao ensino superior. Quando entrei na faculdade, eu sempre quis desafios, né? Nunca foi fácil, porque trabalhava de manhã, trabalhava à noite e fazia faculdade à tarde. E a ideia de ser professor do ensino fundamental e médio ainda não me chamava atenção. Eu queria ser professor universitário. Você já focava no ensino superior? Isso, já focava com isso, porque eu tinha alguns exemplos, né? O professor Acir Mário Carvós, que inclusive foi professor aqui na Uniguaçu, foi um dos meus exemplos. Eu sempre dizia, produza currículo, participe de tudo, porque você pode, né, fazer a diferença nesse cenário. E dentro do ensino superior é onde você vai encontrar justamente as maiores dúvidas dos alunos. No ensino médio ele sabe que ele vai terminar e vai para o mercado de trabalho, para esse mundo do trabalho. No ensino superior ele tem muitas dúvidas. E ali você tem que dar uma garimbada para ver se vai encontrar, né, pessoas capazes de mudar, fazer movimentação. Então eu comecei ao contrário, eu comecei dando aula no ensino superior. Então em 2005 eu passo no concurso da FAF, né, para substituir justamente o professor Acir Mário Carvós. Teu exemplo? Meu exemplo, para assumir as aulas dele na época. Né, passo no concurso, na época eu era estagiário da prefeitura. Né, e aí algumas pessoas que me conhecem vão saber que eu desapareci por uma semana. Sumi por uma semana, tinha lá 15 livros para serem lidos da referência para a prova, li os 15 livros, desapareci por uma semana, né, e no final dessa semana prestei o concurso e passei, né, em primeiro lugar para assumir as aulas então na FAF. Então eu comecei ao contrário, comecei no ensino superior, lá nos idos de 2007 e 2008 fui dar aula no ensino médio, no Colégio São José, né, do Porto União. Comecei dando aula no ensino médio na escola privada, nunca tinha estado em uma escola privada até então, né, mas tive muitos bons exemplos. Na época do Frei João, muitos conselhos do Frei João, né, muitas ideias, muitas coisas boas vieram do colégio. E aí fui para o estado do Paraná, lecionei no estado do Paraná, no estado de Santa Catarina, ensino fundamental e ensino médio.
Cursinhos também, o senhor participou? Cursinho também bem participei, atuante, também. Durante o mestrado e doutorado, dava aula nos cursinhos para ter uma renda extra além da bolsa, né? Perfeito. Você tinha que ter uma renda extra para poder movimentar ali, né? Comprar livro e poder sustentar também um pouquinho mais. Muito bem. Professor doutor Atílio, o que a educação mudou na sua vida? A educação me transformou em um sujeito capaz de pensar em soluções. Né? A educação fez de mim uma pessoa que talvez minha mãe esperasse que fosse mesmo desse processo, ou seja, não uma pessoa rica, professor Luiz. As pessoas acham que a educação vai deixar as pessoas ricas. Pelo contrário, a educação vai fazer com que as pessoas tenham caminhos diferentes de pensar de forma diferente e em forma de ajudar as outras pessoas. Então a educação ela faz uma transformação justamente para você colocar os seus sonhos, né? Tudo que eu sonhei, tudo que eu busquei, através da educação eu consegui. Então, o senhor busca o ser primeiro. Eu sempre tenho colocado, ser ou ter é consequência, né, professor? É uma consequência que, às vezes, nesse mundo tão rápido, né, nós somos uma modernidade tão líquida como o Zygmunt Bauman, né, já determina nesse processo, nós esquecemos, às vezes, do ter. Nós nem lembramos que nós temos certas coisas. É igual quando você vai ao mercado, professor, comprar mais coisas, você abre a sua geladeira para guardar as coisas, aí você lembra que você tinha algo dentro da geladeira que poderia ser usado. Né? Só os telespectadores chegarem em casa ou abrir a geladeira em casa, vão ver quantas coisas tem lá que você nunca usou, mas comprou. Então esse ter aí, ele acaba esvaindo, porque ele já venceu, passou da validade. Né? Então essa construção do ser e a educação transforma as pessoas em referência. Referência no sentido de que você pode ser uma fonte confiável de informação, uma fonte confiável de auxílio, de ajuda. Então acho que a educação transforma nesse processo, nesse sentido. Ótimo. Me diz uma coisa, o senhor se considera um instrumento de transformação na sociedade que vive e em especial na vida das pessoas? O meu objetivo enquanto docente, enquanto professor, sempre foi isso. Nem que fosse no sentido provocador do ser. Né? Ser provocador, não precisa ser um exemplo extremamente positivo, mas se você provoca, você incomoda o outro no sentido de ele sair da zona de conforto, aí você acaba sendo alguém que mexe, né, com esse processo. Sempre em sala de aula, né, tentei mostrar para os alunos, porque a mesma aula que eu dava no Colégio São José, eu dava no estado do Paraná, dava no Colégio Túlio de França. Né? A mesma aula que eu dava no Colégio Túlio de França, não a mesma aula, mas o mesmo empenho, com a mesma dedicação, com a mesma responsabilidade. Dei aula nos colégios que passei, inclusive tive o prazer de lecionar no colégio que me formei, no Colégio Pérez Tamachuque. Né? Tive o prazer de lecionar nesse colégio também. Realizou o sonho? Realizei o sonho de voltar como professor. Olha só que bacana. Aí você começa a reviver as histórias, né, quando você volta como professor. Perfeito. Você começa a ver, relembrar os tempos que você passou lá como aluno, desde a bolinha de gude atrás do pátio lá do colégio, né, até a primeira namorada, né, a formatura, a primeira formatura e assim vai. Os bastidores, que nunca chegam. Algumas notícias nunca chegam até a direção, né, professor? Algumas não. É bom que nem chegue, né, professor? Porque senão você não tem mais experiências, né? Exatamente. Bom, dentro desse pensamento de ser um instrumento de transformação, eu sei que o senhor também teve uma experiência de trabalhar com jovens e adultos ou pessoal que é em busca de um conhecimento mais aprofundado para os exames do EJA? Confere, exato. Em 2002, quando eu entro então na faculdade, tinha um projeto chamado Luz das Letras e Alfabetização Solidárias. Eram os dois projetos que andavam lado a lado. O Luz das Letras tanto a Alfabetização Solidária como Luz das Letras, era coordenado pelo professor Celso Zenf, né? E pelo colegiado de pedagogia da FAF. Fiz parte como monitor, então lá os alunos iam, os alunos do EJA, que tinham um pouco mais de dificuldade, eles não estudavam no EJA, eles estudavam lá na faculdade, das 5 da tarde às 7 da noite, através de um programa de computador. Então nos laboratórios da faculdade nós dávamos aulas para essas pessoas. E ali eu me descubro como professor, como docente. Porque daí você tem as pessoas com dificuldade, aprender a ler, ou seja, foi a primeira vez na minha vida que eu alfabetizei. E aí vem a emoção de novo, porque você pensa, você lembra? E as pessoas faziam, né, por etapas, então, no ensino fundamental, né, as primeiras etapas, e tinha as provas do EJA. E a dona Tereza, minha primeira aluna, que ela hoje, né, eu tive o prazer de reencontrá-la quando minha filha nasceu no Hospital São Brás. Ela é cozinheira do Hospital São Brás, mão de fada, faz uma comida fantástica. E ela passou na prova.
né? Nós tínhamos 12 alunos, dos 12 alunos, 10 passaram na prova e ela foi uma das pessoas que passou na prova. E no dia que ela foi me informar que passou da prova, ela me agradeceu como professor. Então aí eu senti a necessidade de ser professor. Aprendi a ser professor. Estava no caminho certo. Estava, então, essa é a recompensa que ninguém tem. Ou seja, pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ter casa, pode ter tudo. Mas mudar a vida de uma pessoa é uma recompensa extraordinária. Percebi que seus olhos encheram de lágrimas, professor. Então, e aí é o melhor pagamento para aquele que realmente quer transformar a sociedade. Escutar de uma pessoa já madura a importância desse processo de aprovação através das suas aulas. Aí percebeu o teu potencial, professor? Ali eu percebi que eu poderia seguir em frente, que eu tinha feito a escolha correta, professor Luiz. Essa é uma das histórias, tem tantas outras, né? Bacana. Isso é gratificante, né, professor? Me diz uma coisa, professor Atílio, o senhor, com essa história, percorreu, digamos, todos os passos, palmilhou a educação no sentido, né, de ensino fundamental, ensino médio, cursos preparatórios, ensino superior. O senhor abraçou realmente com as duas mãos e deu um abraço de urso no ensino superior, não largou. E o senhor veio trabalhar aqui na Uniguaçu. Estamos essa biblioteca aqui maravilhosa. Deixei a seu critério, o senhor escolheu com certeza esse lugar porque é aqui que é a grande fonte, né, da sabedoria, aqui que se provoca as profundas elucubrações científicas. De repente o senhor depara numa função como coordenador acadêmico. Esperava por essa oportunidade aqui da direção da Uniguaçu? Na verdade, eu não esperava chegar à coordenação acadêmica porque eu sou, né, alguns brincos são de chão de fábrica, eu sou de chão de escola, chão de sala de aula, né? E é a primeira vez, né, em todos esses anos de carreira, 12 anos e meio de carreira, que eu estou fora de sala de aula. Então eu passei 12 anos em sala de aula. Então o cargo faz com que se tenha que ter um olhar múltiplo, um olhar mais global do processo, então não pode estar em sala de aula. Mas ao chegar nesse cargo, eu cheguei com um desafio, porque é um desafio, você tem uma tríade, né, aluno, professores e coordenações de curso, né? E ainda tem as demandas administrativas, que vêm da própria direção, da superintendência, dos mantenedores. Mas o que me deu uma tranquilidade, professor, porque quando eu vim dar aula aqui na Uniguaçu em 2014, fui convidado para vir dar aula aqui. Eu lembro ainda que eu cheguei aqui, eu tinha uns cabelão comprido, né, com o meu currículo embaixo do braço. E aí o meu currículo, né, ele é um pouco extenso, porque eu tinha trabalhado muito, né. E aí eu chego com o meu currículo e deixo na mesa, né, a moça me pergunta, né, a recepcionista, vindo fazer uma entrevista aqui, fiquei esperando, aguardando. E daí, a partir disso, então, eu comecei a visualizar aqui possibilidades. Que possibilidades? A autonomia que a Uniguaçu dá para os professores em desenvolver coisas. Eu vim cheio de ideias, cheio de projetos. Já colocamos o Centro de Línguas, já desenvolvemos uma série de outros projetos, pesquisa, revistas, vamos ampliar o rol de publicações, naquele processo todo, né? No final do ano passado, então, né, quase início desse ano, me convidaram para assumir a coordenação acadêmica, talvez por esse motivo de conhecer todos os cursos por dentro, dei aula em todos os cursos da instituição. Então esse motivo talvez tenha dado essa globalidade para assumir esse desafio. É interessante fazer parte do processo como professor, como coordenador, e por muitas vezes essa coordenação, me permite, é uma capa de aço, você fica engessado porque ali caem exatamente todos os problemas, né? Esse tripé, a coordenação, o acadêmico, o professor, quer dizer, todo esse processo ali realmente é destrinchado. Todos têm a sua razão, mas todos têm que saber entender como agir. E a sua habilidade realmente é grande nesse sentido, porque o senhor é o elo, afinal é o ponto de equilíbrio. O mais importante é que nós não estamos nunca sozinhos aqui, né? Desde a professora Marta na direção, o professor Edson na superintendência, e todos os coordenadores, todos os setores, né? Isso é uma relação interessante que eu tenho com todos os setores, é que eles nos apoiam, né? Apoiam no nosso trabalho, na nossa decisão, nos auxiliam. Então você nunca está sozinho, então toda decisão que se toma com certeza a decisão porque você está apoiado
e você tem a experiência já que vem do outro lado, que é a direção em si, com a professora Marta, com o professor Edson, e dos chefes de setores. Então você pode tomar decisões com tranquilidade aqui. Você não tem essa pressão de que, poxa, se eu errar, eu erro sozinho, se eu acertar, eu acerto sozinho. Aqui todos acertam na coletividade, e se errou na coletividade. Comungando a filosofia da instituição, tudo dá certo, né? Meu caro professor, doutor Atílio, nós estamos já com o tempo estourado, mas eu quero lhe perguntar o seguinte, antes da mensagem final. Novidades aqui na Uniguaçu, projetos, a 7 chaves. Me fala rapidamente os projetos quais são os passos para 2018. Né? Os nossos próximos passos são receber a comissão do MEC que está vindo para transformação de centro universitário. Nós estamos trabalhando para isso, que até em dezembro nós tenhamos essa transformação em centro universitário para nos dar mais autonomia. E a chegada do curso de odontologia, que está aí na ponta da agulha, né? Um novo curso para o Uniguaçu, um novo curso para a região. Né? Embora já tenhamos curso de odontologia, mas há espaço para todos no mercado, principalmente para agregar aqueles que não conseguem acessar os outros cursos, né, da região. Muito bem observado, hein? Muito bem observado. Meu caro professor doutor Atílio, sua mensagem final aos nossos telespectadores, por gentileza. A minha mensagem final fica para os pais que estão nos assistindo para investir na educação dos filhos. Esse investimento nunca será retirado, nunca será perdido, principalmente porque o conhecimento, ele transforma as pessoas, ele movimenta o que o nosso país precisa. Não são somente de políticas públicas, mas são de pessoas que pensem com conhecimento, com base na educação, para aí projetar políticas públicas que envolvam pessoas que queiram mudar não só a sua vida, mas principalmente a vida do outro que está ao seu lado, que precisa, né, ser transformada. Muito bem. Meu caro professor, e tem que encher a boca, doutor Atílio, né, pela tua trajetória, pelo teu esforço, você colhe frutos maravilhosos de alguém que acreditou e acredita nesta palavra mágica educação. E em nome da nossa equipe maravilhosa de TV 1000, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que foi um belo exemplo, é um belo exemplo em relação a ser um vencedor e ser um instrumento útil na sociedade em que vivemos. E eu tenho colocado o seguinte todas as semanas, de que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.